meus amores! Tudo bem? Sou eu, a Dedé. No vídeo de hoje eu vou te dar várias sugestões de atividades para que você possa fazer no Dia do Índio, que nós comemoramos no dia 19 de abril. O Dia do Índio é um dia super especial. É um dia que nós devemos comemorar essa cultura tão especial que existe. Nesse dia, nós podemos falar sobre as roupas, comidas típicas, músicas, como se estrutura a aldeia e várias outras coisas. Mas o mais importante desse dia é não esquecermos que o Dia do Índio, ele está atualizado. Os índios estão atualizados. Eles não são apenas aqueles índios que estão nas aldeias, que vivem em ocas. Hoje, os índios estão no nosso cotidiano. Eles também estão no nosso dia a dia. Eles estão nas universidades, nos hospitais, na política, nas escolas, sendo professores, diretores, alunos de escola e em vários outros contextos. Então, é muito importante que você atualize as crianças dessa informação, que alguns índios ainda vivem em aldeias, mas esses índios, eles já estão bem modernizados. Eles usam celulares, computadores, têm acesso à televisão e várias tecnologias. Eles não vivem apenas caçando, pescando, eles já fazem muitas outras coisas. E também tem os índios da cidade, aqueles que nós encontramos aqui no nosso dia a dia. Então lembrem sempre de fazer esse link. Para começarmos esse momento tão especial, eu decidi trazer uma história. Infelizmente, eu não achei nenhuma história que falasse sobre esses índios. Os índios que vivem na aldeia e também os índios que estão no nosso cotidiano, os índios que estão nas universidades, que têm acesso às tecnologias. Então, eu decidi criar um texto super especial para o dia de hoje. Esse texto se chama O Índio Igor. Vou deixar no card de informações aqui em cima, o outro vídeo que eu fiz com várias atividades e folhinhas para o Dia do Índio. Nós iremos perguntar para a criança: o que é o índio? E permitiremos que a criança fale. É interessante que nesse momento você registre a fala da criança. E depois você irá contar uma história, a história do índio Igor. A criança poderá ficar até surpresa de conhecer um novo modelo de índio, o índio atual, o índio contemporâneo. Muita gente acha, muitas crianças pensam que o índio ele só vive de arco, flecha, pena na cabeça, tanguinha, e essa não é apenas a única realidade. Os índios, eles vestem calça jeans, vestidos, eles usam roupas comuns, assim como nós podemos estar andando, indo ao mercado e encontrarmos com o índio. Ele está no nosso dia a dia, eles fazem as mesmas coisas que nós. Então, nós precisamos atualizar as crianças dessa informação. Depois que já atualizamos as nossas crianças, já contextualizamos com a nossa história, nós iremos começar as nossas atividades. Para essas atividades, eu decidi trazer o índio que vive na aldeia. Eu trouxe esse modelo de índio para representar os índios. Ok? Então, nós vamos usar aquele estereótipo de índio que usa cocar, pena, para que nós possamos fazer essas atividades. Para esse momento, nós iremos fazer a família dos índios. Essa atividade é super especial. Nós chamamos ela de a família dos índios.
Nessa atividade, nós conseguimos associar com a história do índio Igor, lembrando que essa família é a família de origem dele, a família onde ele nasceu. Então tem os irmãozinhos dele, a mamãe, o papai, tem toda a família dele. E essa atividade foi feita com rolinho de papel higiênico e rolinho de papel toalha. O maior é o rolinho de papel toalha inteiro. A mamãe é o rolinho de papel toalha cortado um pedacinho. O filhinho, o Igor, é um rolinho de papel higiênico. A irmãzinha é um rolinho de papel higiênico cortado ao meio. E o irmãozinho é um rolinho de papel higiênico um pouquinho menor, cortado mais um pedacinho. Nessa atividade, nós conseguimos trabalhar as cores, os números, porque aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas eu coloquei vários números, de 1 a 5. Também conseguimos trabalhar o movimento de pinça, porque essa pena é um pregador. Nessa atividade, a criança deverá associar a cor e também o número. Aqui nesse pregador nós temos a cor e embaixo o número. E aqui na roupinha tem o número. Então a criança deverá fazer essa relação da cor com o número. É interessante que você pergunte para a criança: que número é esse que aparece aqui, hein? Que número é esse que aparece aqui? Depois que a criança fizer essa primeira parte da atividade, nós iremos fazer o pareamento com os palitinhos de picolé. Eu pintei os palitinhos de picolé com tinta guache e vou solicitar que a criança coloque a quantidade de acordo com o número que está na roupinha do índio. Por exemplo, aqui nesse índio pequenininho tem o número 1. Então, eu devo colocar um palitinho laranja dentro do rolinho. Nesse outro índio, da irmã, tem o número 2. Então, eu devo colocar 2 palitinhos verdes na roupinha da irmã. Aqui no índio Igor, nós temos o número 3. Então, eu devo colocar 3 palitinhos amarelos dentro da roupinha do Igor. Na mamãe índia, eu tenho o número 4. Então, eu devo colocar 4 palitinhos de picolé dentro da roupinha da mamãe. E no papai índio, nós temos o número 5. Então, nós devemos colocar 5 palitinhos azuis dentro da roupinha do papai índio. Caso a criança tenha dificuldade de relacionar o numeral com a quantidade e também de falar sobre os números, é interessante que você comece falando apenas sobre as cores e depois, num outro momento, fale sobre os números. Porque essa atividade ela é bem completa. Nela nós conseguimos trabalhar cores, movimento de pinça, coordenação motora, números e muito mais. Então a criança precisa disponibilizar muitos conhecimentos para conseguir fazer essa atividade completamente. Divida a atividade para que a criança consiga fazer o pareamento das cores e num outro momento você irá fazer essa atividade completinha. Agora nós iremos completar o cocar do índio Igor. Essa atividade é bem interessante, porque nela nós conseguimos trabalhar o movimento de pinça, coordenação motora, cores e muito mais. Para essa atividade, eu usei um pedaço de papelão, tampinha de garrafa PET e papel colorido. Nesse momento, a criança deverá colocar a tampinha no lugar correto. Quando a criança colocar a tampinha, é interessante que o responsável faça algumas perguntas. Por exemplo, que cor é essa? Amarelo. Por quê?
No momento que a criança está fazendo atividade, ela está desenvolvendo diferentes aspectos. Quando o responsável pergunta que cor é essa, além de estarmos desenvolvendo coordenação motora, concentração, atenção, movimento de pinça e diferentes outros aspectos, nós também estamos desenvolvendo a oralidade, a fala da criança. Então, a criança não está apenas colocando a tampinha no lugar correto. Ela também estará pensando que cor é essa? O amarelo, azul, vinho, laranja. Caso a criança tenha até 3 anos, é interessante que você use as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Caso a criança seja um pouquinho mais velha, a partir dos 3 anos, é interessante que você já adicione as cores secundárias. Mas caso a criança já tenha 6 anos, você pode fazer um cocar colorido, com todas as cores. O mais legal do pareamento é que nós também conseguimos trabalhar os conceitos de igual e diferente. Caso a criança coloque a tampinha no lugar errado, ela consegue identificar rapidamente que esse tom não está igual a esse. Mas caso a criança apresente alguma dificuldade, é interessante que você fale dessa maneira. Nossa, aqui nós temos 3 cores iguais, amarelo, amarelo e amarelo. Por que será que você colocou o azul aqui? Vamos ver se ele se encaixa melhor em um outro lugar? Vamos tentar trocar essa peça por essa para ver o que acontece? Ih, olha o que aconteceu! Ficou muito melhor. O que você achou? Porque, olha, tem azul, azul, azul. E nesse aqui tem amarelo, amarelo, amarelo e amarelo. O que você achou dessa atividade? Caso a criança diga, mas eu queria muito que fosse colorido, que fosse amarelo, amarelo e azul, é interessante que você fale, olha, agora nós iremos separar por cores. Vamos fazer amarelo, azul, vinho e laranja. Depois que fizermos dessa maneira, você poderá montar o cocar do seu jeito. Você poderá colocar vinho azul, amarelo, vinho laranja, da cor que você quiser e fazer um cocar super diferente, estilizado, do seu jeitinho. Por quê? Caso a criança tenha dificuldade, ela irá entender que mesmo ela ainda não conseguindo identificar essas sequências de igual e diferente, ela também pode criar novas possibilidades. E isso é super aceito no nosso processo de educação e super válido. Agora, nós iremos ajudar o índiozinho a chegar à sua oca. Nessa atividade, a criança irá levar o índiozinho com muita atenção, seguindo a cor certinha até a sua oca. Nesse momento, é interessante que você pergunte qual é a cor da casinha do índio. Caso você queira dificultar um pouquinho essa atividade, você pode adicionar letrinhas a cada oca. Por exemplo, A, E, I, O, U. E quando o índio chegar até a oca, você perguntar, por exemplo, que letrinha é essa daqui? E a criança irá dizer, agora vamos ver qual é a próxima letrinha? Por exemplo, esse índiozinho aqui, O. Caso você queira adicionar uma atividade de matemática, você pode adicionar números. Eu tenho certeza que essa atividade ficará registrada na cabeça da criança, porque ela é super legal e muito diferente, além de desenvolver coordenação motora fina, atenção, concentração, oralidade, cores e muito mais. Para essa atividade, eu precisei de uma caixinha de papelão para fazer o barquinho, rolinho de papel higiênico, papel para poder cobrir e papel para poder fazer.
Você pode fazer com papel ou Eva. Vou até colocar um pouquinho mais perto para vocês conseguirem ver. Olha. Para o mar, eu usei uma placa de Eva azul. E para fazer o jacaré, eu usei um pregador. Gente, olha que fofo. Muito bonitinho. Olha que graça. A barriguinha. Para fazer os detalhes, hein, pessoal? Para essa atividade, nós iremos cantar a música do índiozinho. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinhos quase virou, mas não virou, só balançou. Essa atividade é muito interessante, porque vocês podem trabalhar as cores, colocar o número na pena e depois perguntar para a criança: qual é o número desse índiozinho? Vamos ver? 1, 2, 3. E esse aqui, qual é? Assim vocês conseguem desenvolver diferentes aspectos. No final da atividade, é interessante que você brinque com a criança de abrir e fechar a boquinha do jacaré, porque assim nós iremos desenvolver o movimento de pinça, que é super importante no processo de escrita da criança e, consequentemente, em todo o processo de alfabetização. Para essa atividade, eu irei cantar a música dos índiozinhos. 1, 2, 3 índiozinhos. E assim, nós iremos desenvolver o número 1, 2, 3, de 1 a 10. Depois, eu posso desenvolver as cores. Também posso desenvolver os movimentos que são colocados na música. Posso desenvolver o jacaré e, consequentemente, esse movimento aqui, que é um movimento de pinça. E fingir que o jacaré está chegando perto dos índiozinhos. O que acontece quando o jacaré está chegando perto dos índiozinhos? Olha, o bote começa a balançar. Será que ele vai cair para um lado? Vai cair para o outro? Ou ele só vai ficar balançando? O que acontece na história? Vamos lembrar? A partir disso, vocês podem até criar um novo final para essa história. Eu tenho certeza que as crianças, além de desenvolverem diversos aspectos, como coordenação motora, movimento de pinça, cores, número, elas também irão se divertir muito. O mais legal dessa atividade é que, além de desenvolver os números, eles também desenvolvem a quantidade, porque cada rolinho corresponde a um número. Então, 1, 2, 3. Além de estar desenvolvendo o número, ele também irá ver a quantidade, porque cada rolinho está com uma cor diferente. Então, ficará bem claro para que a criança consiga fazer essa associação. Agora, nós iremos fazer uma atividade para desenvolver as letras. Como estamos perto do Dia do Índio, eu decidi fazer essa atividade com o rostinho do índio estereotipado, aquele índio da aldeia. Mas nós iremos fazer uma atividade que irá relacionar as vogais. Aqui nós temos A, E, I, O, U e a criança deverá colocar a letrinha A no lugar correto e assim sucessivamente. Caso a criança ainda não esteja no processo de identificação, associação das letras, é interessante que você coloque apenas as cores. Então, não coloque nessa barriguinha a letrinha. Pinte apenas o rolinho de papel higiênico e coloque o rostinho do índio e a criança deverá colocar o palitinho dentro do rolinho.
Caso a criança já esteja identificando ou no processo de alfabetização, iniciando o processo de letras e números, é interessante também que você faça essa atividade com o nome dela. Então, por exemplo, ao invés de colocar as vogais, você vai escrever Débora, D-E-B-O-R-A. E a criança deverá associar cada letrinha ao seu lugar. Caso você queira fazer essa atividade adicionando um conceito matemático, você pode colocar o número na barriguinha, solicitar que a criança coloque o número correto dentro do palitinho ou então coloque a quantidade de palitinhos no lugar correto, porque assim ela também poderá trabalhar o conteúdo de números, associação de número com quantidade. Ou seja, essa atividade pode ser adaptada para vários conceitos. Por isso, eu fiz questão de trazer essa atividade para vocês. Espero muito que você tenha gostado dessas sugestões de atividades. Beijos e até a próxima! Tchau!